Você já parou para pensar por que, depois dos 60 anos, falar sobre masturbação ainda é um tema tão carregado de vergonha e silêncio? Parece até que existe uma regra não escrita que diz: isso é coisa de jovem, homem maduro, não faz mais isso. Mas a verdade é que, para muitos homens, essa intimidade não desaparece simplesmente com a idade. Pelo contrário, ela pode ser uma peça fundamental para a saúde, não só física, mas emocional e até relacional. Masturbar-se depois dos 60 não é só uma questão de prazer. É também um sinal de vitalidade, uma forma de comunicação silenciosa entre você e seu corpo. E é justamente essa conversa que muitos homens interrompem sem saber o que estão perdendo. A dúvida começa a crescer lá no fundo. Será que parar é realmente melhor? Será que estou prejudicando minha virilidade sem perceber? Essa incerteza traz um desconforto que não é falado e que muitas vezes nem é reconhecido. Há um medo ainda mais profundo e oculto. O receio de se sentir desnecessário, sem desejo, como se o próprio corpo estivesse dando sinais de que não é mais importante. É um medo que prende muitos homens numa armadilha silenciosa, porque perder o contato com a própria sexualidade pode parecer um sinal de maturidade, mas na verdade esconde uma desconexão dolorosa. Agora imagine por um momento o que sua próstata estaria tentando te dizer nesse silêncio. Quando você para de se tocar, quando essa rotina íntima some do seu dia a dia, o que acontece com ela? E mais importante, o que isso revela sobre a sua saúde, sua energia e sua relação consigo mesmo? Ao longo deste vídeo, vamos explorar exatamente isso, sem rodeios, sem tabus, com informações que você precisa ouvir para entender o que está acontecendo de verdade. Prepare-se para uma conversa que muitos homens evitam, mas que pode transformar sua visão sobre si mesmo e seu corpo. Vamos juntos quebrar o silêncio e olhar para a sua virilidade com coragem e sabedoria. Porque alguns homens param de se masturbar achando que é coisa de jovem. É comum ouvir por aí que homem maduro deve controlar seus impulsos, que masturbação é coisa para quem ainda tem vigor e não para quem já vive décadas de experiências. Essa ideia, embora muito difundida, é uma armadilha perigosa. Parar de se masturbar simplesmente porque a idade avançou pode ser um erro silencioso, que afeta mais do que apenas o prazer. O impacto psicológico da culpa silenciosa associada ao prazer solo. Quando a sociedade, a cultura e até mesmo nossos próprios julgamentos internos condenam a masturbação após certa idade, nasce uma culpa que ninguém fala. Essa culpa pode gerar um bloqueio emocional, um silêncio dentro do homem, que se torna cada vez mais difícil de quebrar. É como se o corpo fosse um rádio que, sem frequência, fica parado no vazio. Como a falta de estímulo pode sinalizar para o cérebro uma falsa aposentadoria sexual. Nosso cérebro precisa de sinais claros para manter a atividade hormonal e o desejo. A masturbação é uma dessas mensagens que ele recebe. Quando você para sem uma razão física clara, o cérebro entende que aquela função já não é necessária. É um mecanismo natural de economia de energia, mas que neste caso prejudica a vitalidade e pode acelerar o declínio sexual. Masturbação não é vício, é comunicação. O que acontece quando você silencia essa conversa com o corpo? Ao longo da vida, o ato de se tocar é uma forma de se manter conectado com as próprias sensações, de se lembrar do próprio prazer. Interromper essa comunicação pode ser confundido como algo maduro, mas na realidade é como desligar o motor do seu carro e esperar que ele funcione igual depois. O corpo entende o silêncio como ausência, e isso pode gerar consequências reais. A consequência prática: menor oxigenação na próstata e risco de congestão prostática. A falta de estímulo regular impede que o fluido prostático seja eliminado com frequência. Isso pode causar um acúmulo que leva a congestão, inflamação silenciosa e até problemas urinários. É como um rio que deixa de correr. A água para, acumula sujeira e acaba causando transtornos. Ignorar isso é deixar a própria saúde à mercê do tempo. Sua próstata não entende silêncio. Ela responde com sintomas, o que acontece fisiologicamente quando a próstata deixa de ser estimulada. A próstata é uma glândula que precisa de movimento, estímulo e esvaziamento regulares para se manter saudável. Quando a masturbação ou a ejaculação cessam, o fluido prostático fica acumulado dentro dela. Esse acúmulo gera pressão interna que pode provocar inflamações silenciosas, muitas vezes sem dor, mas com consequências que se manifestam no dia a dia. Por que o acúmulo de fluido prostático pode gerar inflamações silenciosas?
Esse excesso de líquido cria um ambiente propício para processos inflamatórios. A próstata começa a inchar e as células reagem produzindo sinais de alerta, ainda que imperceptíveis no início. O homem pode não sentir nada estranho, mas a inflamação silenciosa já está minando a saúde da glândula, preparando o terreno para desconfortos futuros. O desconforto urinário, que começa como algo normal e se torna um sinal ignorado. Talvez você já tenha sentido aquela vontade frequente de urinar, um jato mais fraco ou um leve ardor. Muitas vezes esses sintomas são descartados como parte natural do envelhecimento, mas são, na verdade, sinais claros de que a próstata está sofrendo. Ignorar esses sinais é permitir que o problema cresça sem controle. A relação direta entre ejaculação regular e limpeza prostática, com base científica. Estudos comprovam que a ejaculação frequente ajuda a eliminar o fluido prostático acumulado, promovendo a limpeza natural da glândula. Essa ação mantém os tecidos oxigenados e reduz o risco de inflamações, infecções e até alterações benignas que afetam a qualidade de vida do homem maduro. Quando o corpo sussurra, mas você só ouve quando ele grita. O sintoma como pedido de reconexão. O desconforto, a dor e os problemas urinários são a forma que o corpo tem de dizer que algo está errado. O que começou com um silêncio prostático agora grita pedindo atenção. É o momento de escutar o próprio corpo, reconhecer a importância do prazer solo como uma ferramenta de saúde e agir antes que seja tarde demais. Masturbação e testosterona, o mito que bloqueia sua virilidade. A crença errada de que masturbar-se drena a testosterona. Muitos homens acreditam que se masturbar com frequência faz a testosterona cair e a virilidade desaparecer. Essa ideia é um mito que gera culpa e medo, levando à abstinência desnecessária. Na verdade, a masturbação é um processo natural que não esgota os hormônios essenciais para o desejo e a potência. O papel da dopamina e da testosterona no desejo sexual maduro. O desejo masculino é guiado por uma dança fina entre hormônios e neurotransmissores. A testosterona mantém a energia, a força e a libido, enquanto a dopamina é responsável pela motivação e pela sensação de prazer. Manter essa combinação ativa é fundamental para a saúde sexual, especialmente depois dos 60, como a abstinência prolongada pode aumentar o cortisol e reduzir a vitalidade. Quando o corpo é privado do estímulo sexual, o estresse aumenta e o cortisol, conhecido como hormônio do estresse, sobe. Níveis elevados de cortisol são inimigos da testosterona e da vitalidade, causando fadiga, ansiedade e diminuição do desejo. Ou seja, o silêncio sexual pode ser uma armadilha que reduz sua energia e potência, o cérebro masculino e a necessidade de desafio erótico, mesmo sem parceira. O cérebro masculino continua a buscar estímulos e desafios eróticos, mesmo quando a vida sexual com parceira diminui ou muda. A masturbação consciente ajuda a manter essa atividade cerebral, estimulando circuitos de prazer, memória e motivação, que são fundamentais para a saúde mental e sexual. O que ex-combatentes fazem para manter a testosterona em alta após os 60? Muitos homens que passaram por situações extremas, como ex-combatentes, desenvolvem rotinas específicas para preservar a testosterona e a vitalidade. Exercícios físicos, alimentação adequada, exposição ao sol e hábitos de masturbação consciente são ferramentas que utilizam para manter a força física e o desejo vivos, provando que é possível ser viril e ativo, mesmo em idades avançadas. O que a maioria dos homens não entende sobre prazer masculino após os 60. Masturbação como exercício de autoconhecimento, não apenas descarga. Para além do simples ato físico, a masturbação é uma forma profunda de conhecer seu corpo, entender seus desejos e limites. Essa conexão consigo mesmo abre portas para uma sexualidade mais rica e satisfatória, especialmente na maturidade, porque a qualidade da ereção está ligada à qualidade da conexão consigo mesmo. A ereção não é apenas uma resposta física, mas o reflexo direto do quanto o homem está em sintonia com suas emoções e sensações. Quando há bloqueios emocionais ou desconexão interior, o corpo responde com dificuldades de ereção, mostrando que o prazer começa na mente. A desconexão emocional que impede o corpo de funcionar. Muitas vezes, problemas sexuais na maturidade não têm causa apenas física, mas emocional. Medos, culpas e expectativas mal resolvidas criam um ambiente interno de tensão, bloqueando o fluxo natural do desejo e do prazer. Técnicas de mindfulness corporal usadas em terapias para resgatar o prazer.
Práticas que envolvem atenção plena ao corpo, respiração consciente e toque intencional são poderosas para desbloquear a sexualidade e restaurar o prazer. Essas técnicas ajudam a trazer o homem de volta para o momento presente, aumentando a sensibilidade e a satisfação. História real: como ele reconquistou o desejo depois de anos de bloqueio emocional. João, um homem de 65 anos, enfrentou anos de frustração sexual após a aposentadoria. Através da prática da masturbação consciente e do mindfulness corporal, conseguiu reabrir portas para o prazer e a autoestima, mostrando que nunca é tarde para se reconectar com a própria virilidade. O impacto invisível na sua parceira quando você se desconecta de si mesmo, o silêncio do corpo masculino e o efeito colateral na vida afetiva. Quando um homem se afasta do próprio corpo e do prazer, essa ausência não fica restrita a ele. Sua parceira percebe essa desconexão como um vazio, um afastamento silencioso que interfere na intimidade e na conexão do casal. Porque a parceira sente sua ausência, mesmo que você ainda esteja ali. A presença física sem a presença emocional e sexual gera um afastamento invisível, que pode minar a relação. Mesmo que o homem esteja ao lado, sua energia dispersa e a falta de desejo comunicam uma distância difícil de superar. A masturbação como ponte entre autonomia e intimidade. Manter o contato com o próprio prazer fortalece a autoestima e a autonomia sexual, criando um espaço de liberdade que, paradoxalmente, aproxima o casal. A masturbação consciente pode ser um aliado para preservar a vitalidade e renovar o desejo mútuo. Quando o homem se abandona, a relação perde vitalidade e nem percebe. A desconexão interna pode ser tão gradual que passa despercebida, mas suas consequências são reais. Diminuição da atração, menor espontaneidade e uma rotina afetiva que se esgota rapidamente. O que homens conscientes fazem para resgatar a energia sexual no casamento maduro? Eles escolhem se cuidar, buscam reconectar mente e corpo, investem em comunicação aberta e utilizam práticas que envolvem toque, atenção e respeito às próprias necessidades. Esse compromisso consigo mesmos reflete diretamente na qualidade da relação. Masturbação consciente é a técnica que reativa a próstata, libido e autoestima. Como transformar um hábito automático em um ritual de vitalidade? O simples ato de se tocar pode deixar de ser uma rotina mecânica e ganhar significado, passando a ser um momento de cuidado e redescoberta do próprio corpo. Isso começa com a intenção consciente de se conectar e respeitar os sinais do corpo. Técnica de 3 etapas para reconectar mente, toque e prazer. Primeiro, acalmar a mente e deixar de lado as preocupações. Segundo, focar no toque com atenção plena, percebendo cada sensação sem pressa. Terceiro, permitir que o prazer flua de forma natural, sem pressa nem julgamento. A importância do ritmo, da intenção e da pausa no estímulo prostático. Manter um ritmo confortável, ajustar a intensidade e fazer pausas conscientes são aspectos essenciais para evitar sobrecarga e maximizar o benefício do estímulo, ajudando a circulação e a oxigenação da próstata. Por que alguns terapeutas recomendam o toque consciente para prevenir hiperplasia? O estímulo regular e atento ajuda a evitar a congestão da próstata e melhora a saúde local, reduzindo riscos de inflamações e desconfortos que podem surgir com o passar dos anos. A diferença entre prazer rápido e prazer restaurador e o que isso faz com sua virilidade. O prazer rápido oferece alívio imediato, mas não promove renovação. Já o prazer restaurador, feito com presença e respeito, revigora a energia sexual, fortalece a autoestima e mantém a vitalidade mesmo após os 60. Parar pode parecer maduro, mas reconectar-se é o verdadeiro sinal de sabedoria. O problema não está em parar, mas no motivo inconsciente por trás da decisão. Muitas vezes, a decisão de abandonar a masturbação está ligada a medos e crenças que nos afastam do prazer e da saúde, não a um verdadeiro desejo de cuidar do corpo. A virilidade não desaparece com a idade, ela apenas muda de linguagem. A maturidade traz transformações, mas a energia sexual continua viva. Apenas precisa ser compreendida e respeitada de novas formas. Sua próstata, seu corpo e sua energia sexual pedem presença, não negação. Ignorar esses sinais é como fechar os olhos para o que o corpo tenta comunicar, levando a desconfortos e perdas que poderiam ser evitadas com atenção e cuidado. Reflita o que você realmente sente quando se desconecta do seu desejo. Esse é o convite para olhar para dentro, sem culpa ou vergonha,
reconhecendo as emoções que cercam sua intimidade e saúde. E se reconectar com seu prazer fosse o caminho mais direto para sua saúde emocional e física? Descobrir essa resposta pode ser o passo mais importante para viver com vitalidade, equilíbrio e alegria após os 60.